Não é de hoje que a sociedade brasileira é vítima da fome. Diariamente, mais de 70 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar moderada, ou seja, a realidade onde a comida na mesa é incerta. Por isso, uma grande parcela da sociedade se entrega a comidas baratas e de qualidade questionável, como fast foods. Para tentar solucionar a questão, surge uma alternativa mais saudável e rentável para o brasileiro: os produtos agrícolas. Com uma produção massiva na agricultura, o nosso país luta para sair do mapa da fome. O relatório da Organização das Nações Unidas sobre os países que registram uma falta de alimentos considerável. Por conta disso, a agricultura figura como protagonista na economia brasileira, contribuindo tanto no meio social quanto na exportação. Porém, com a maior produção, também houve um aumento no uso de agrotóxicos. São consumidos mais de 130 toneladas de material que pode ser e muito prejudicial à saúde de quem consome e de quem produz. Algo que deve ser solucionado com urgência para garantir a segurança e estabilidade das famílias brasileiras. Portanto, em nosso documentário, veremos como a utilização desses produtos pode colocar em risco a saúde do povo e que a agricultura deve alcançar um futuro com menor influência dos tóxicos, sem reduzir o controle de pragas. Agora, a partir do trabalho dos nossos 3 entrevistadores, vamos ver 3 pontos de vista diferentes a respeito da agricultura nacional e os agrotóxicos. Boa tarde, pessoal. Hoje aqui a gente está com o Federico, engenheiro ambiental, e nossa entrevista para o trabalho do documentário. Bom, Federico, eu vou começar com as perguntas, e a primeira é: a partir de que momento a atividade humana passa a prejudicar o ambiente? Bom, então, a atividade humana ela pode acabar prejudicando o ambiente de várias maneiras, né? Através das diferentes formas que o ser humano atua no meio ambiente, né? Então, o meio ambiente ele tem uma capacidade de suporte própria em vários aspectos. Então, desde a questão, né, do efeito estufa, da questão do suporte de químicos que você pode lançar na natureza, você tem, né, um limite em que a natureza ela consegue absorver aquela intervenção que o ser humano está fazendo nela e, digamos, metabolizar aquilo, né, processar aquilo de forma que o meio ambiente se sustente, né, e não tenha realmente alterações, né, maiores adversas. Mas essa capacidade de suporte é limitada e a partir do momento, né, que a nossa intervenção é maior do que essa capacidade do ambiente de suportar a nossa atividade em cima dele, então você começa realmente a ter a degradação da qualidade do meio ambiente, né? Você começa a perder as características que ele tinha originalmente para se transformar ali, né, em outra situação assim, né, que pode acabar, enfim, indo de ladeira abaixo, assim, né, a partir dessa nova dinâmica aí, depois que você interfere nele. Entendido. Passando para a próxima, qual a extensão do dano causado pelos agrotóxicos em larga escala no ambiente? Bom, os agrotóxicos, eles realmente podem causar um dano muito grande, têm causado um dano muito grande assim, no ambiente de diversas formas e tem afetado o mundo inteiro, né? E a população ali, e tanto, né, a biodiversidade quanto a população humana no mundo inteiro, que acaba sendo exposta aí aos agrotóxicos no uso ou no consumo dos alimentos, né? Então, desde ali, né, a contaminação da água, né, quando o agrotóxico ele acaba entrando no solo e sendo carregado, quanto a contaminação da fauna, da flora, e a perda da biodiversidade ali, né, impactando ecossistemas em grande escala em vários países, ou também os efeitos humanos que eu citei, né? Então, vários efeitos adversos aí de saúde que podem estar sendo consequência do uso de agrotóxicos. Na história a gente vê agrotóxicos que hoje são banidos que tiveram efeitos drásticos assim sobre a população humana. Então realmente é comprovado, né, e a história está aí para mostrar que o efeito dos agrotóxicos ele é de escala global e é bem severo, né, é uma situação bastante preocupante que tem que ser olhada muito de perto. Entendido. Passando para a terceira agora, a perda de biodiversidade nas áreas de latifúndios, como no Cerrado, pode ter relações com o uso excessivo dos químicos? Com certeza, elas têm relação sim. Acho que é importante a gente entender a perda de biodiversidade que tem relação com as áreas de latifúndio, que ela acaba sendo consequência de toda a forma, né, da agricultura de latifúndio e todo
o processo que você usa, né? Então, até a monocultura, né? E aí, né, o uso intensivo dos agrotóxicos está inserido nisso. Então, com, né, a utilização de agrotóxicos, eles servem, na verdade, para matar outras formas de vida que poderiam estar ali afetando, né, a lavoura que você quer semear ali, que você quer colher. E como você tem efeitos ali de bioacumulação e biomagnificação, né, que é quando os agrotóxicos eles passam de um organismo para o outro, né, eles passam do organismo vegetal para o animal ao longo da cadeia alimentar, você acaba tendo, né, a perda da biodiversidade mesmo, afetando toda a cadeia alimentar, né, que acaba sendo contaminada pelo agrotóxico uma vez que ele é colocado ali, né, na planta que você está ali plantando. Certo. Agora a última pergunta. É conhecida alguma forma de restauração do meio ambiente? Quais duradouros podem ser os impactos? Sim, existem várias formas de restauração do meio ambiente, né? Isso vai depender, na verdade, né, de que tipo de meio você está pensando. Então, você quer restaurar ali um rio, por exemplo, você tem uma série de técnicas que você pode estar usando ali, né? Você quer restaurar, por exemplo, um solo contaminado, né, por agrotóxicos, você também tem uma série de técnicas que você pode utilizar, ou então mesmo, né, a biodiversidade que você perde. Você tem, né, a perda ali de área de floresta, de animais. Você também tem técnicas para restaurar isso, né, e voltar ali a uma condição que talvez se aproxime da original. Mas, né, como eu falei antes, quando você excede ali a capacidade de suporte do meio ambiente, né, você começa a danificar ele, existem certos danos que podem ser irreversíveis mesmo, ou danos que você pode demorar assim um tempo assim, incalculável, né, 1000 anos, 10.000 anos para você conseguir reverter ele mesmo, né. Então, você tem esse risco, assim, né? Você tem danos que, tipo, você consegue, né, com essas técnicas, melhorar, e até, dependendo do tipo de dano, se não for tão severo, você consegue restaurar o ambiente com uma qualidade, né, bem próxima da original. Mas, dependendo do dano, né, você pode acabar ficando, né, numa situação que, mesmo as melhores técnicas de restauração ali, não são suficientes e a gente perde, né, a capacidade ali de estar utilizando essas áreas. Normalmente ficam áreas degradadas, né? Enfim, e acabam tendo impacto em todo o entorno, muitas vezes um impacto até global, né? Quando você tem uma situação assim de dano irreversível. Então é isso, assim, existem as técnicas, existe a capacidade do meio ambiente de se regenerar naturalmente, mas o dano humano, né, quando é muito grave, pode ser irreversível e, né, ter um impacto global. Entendido. Obrigado pela participação na nossa entrevista. E é isso. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Cazé. Meu nome é Felipe. Tudo bem, Hoje Felipe? nós vamos fazer algumas perguntas para você sobre o nosso documentário. E nós queríamos te fazer umas perguntas sobre a ONG, sobre os principais objetivos, a importância, a relevância que tem para a agricultura. Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Não. Podemos começar as perguntas? Sim. Então vamos lá, conta pra mim um pouquinho o começo, assim, a história. Você foi um dos fundadores, como foi esse processo? Em 1991, eu, juntamente com a minha esposa, nós pensamos como a gente poderia contribuir para um lugar que a gente tinha e que a gente ainda tem em Campos do Jordão, que chama inclusive Missão Ambiental Campos do Jordão, que era um lugar onde as pessoas jogavam lixo, entulho, construiu, jogava tudo lá. E aquilo, né, ficava cada vez... E é um espaço maravilhoso, porque tem nascente e tudo. E a gente começou a fazer um movimento de moradores para parar a agressão àquele ambiente. Então nós fundamos a Associação dos Moradores daquele lugar. E depois veio, né, quando você começa a trabalhar uma coisa, 1 ano, 2 anos nessa área ambiental ou em qualquer área, aquilo se torna uma missão. E aí a gente fundou a Missão Ambiental desde 91 até hoje. E basicamente a missão ambiental ela foi criada para criar espaços, né, de acolhimento e espaços sadios para poder voltar a comunidade de vida na Terra. Mas basicamente é isso. Perfeito. Cazé, como que os agrotóxicos afetam diretamente as pessoas? O que acontece? Hoje, para que você consiga uma produção comercial, a grande maioria delas precisa utilizar
algum tipo de agrotóxico ou algum tipo de, vamos falar, coisa para que aquela planta ela fica resistente a insetos, a pragas. Então existe, né, bastante a utilização que pode ser defensivos, pode ser chamado de agrotóxicos, né? Tem vários nomes, né, para esse tipo de situação ou de produto, né? Mas eu acredito, né, por isso que a gente prega uma agricultura mais saudável, essa questão da agricultura urbana, de voltar um pouco àquela hortinha da vovó, né? Então a gente acredita que ela é mais saudável, a agricultura orgânica, do que essa agricultura, né, que é a agricultura que mais se produz hoje no mundo. E já falando assim da agricultura assim, urbana, como que isso aí pode beneficiar o povo? O que acontece, né? Quando você está num centro urbano ou num qualquer lugar, você vai precisar de alimento. E esse alimento hoje ele está vindo de cada vez mais longe. Então, quando você faz essa questão da agricultura urbana, ela beneficia toda, né, a população em geral de diversas formas. Com a educação ambiental, para as pessoas terem um contato mais próximo também, né, com a agricultura urbana. Então, por exemplo, algumas prefeituras têm ótimos programas de levar os estudantes para conhecer, né, dar um rolezinho ali agroecológico. Então isso aí traz você para a natureza e você beneficia também com saúde, né, porque você vai ter uma alimentação ali mais orgânica, mais saudável. E então você vai passando de geração em geração o cuidado com a terra. Ela beneficia de várias formas. Vamos lá, Cazé, para encerrar aqui e você depois comentar mais sobre isso. Como você vê assim, a cidade de São Paulo, a agricultura assim? Muito bacana. Eu vejo, né, na verdade, o futuro da agricultura em geral. A nossa, quando a gente fala, toda hora você deve estar falando agro é isso, agro é aquilo, né, que o agro ele contribui muito e não tem, gente, como ser diferente hoje com alimento para a população, né? Então você precisa fatalmente do agro. Mas que eu tô falando isso, conforme você pode pegar várias cidades, elas vão avançando nos campos, vai avançando isso. E aí que a gente fala, né? Voltar à questão da agricultura urbana, porque essa agricultura urbana ela pode contribuir muito e ela vai contribuir. Eu vejo esse futuro, né, de muita agricultura urbana. Perfeito, Cazé. Então, muito obrigado pelo obrigado seu você, tempo mais uma vez. Seja sempre bem-vindo e vem contribuir Claro. com a gente aí quando vocês quiserem aí. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com a dona Tereza e vamos falar sobre as hortas. Primeira pergunta, você cultiva há quanto tempo essas hortas em geral? Eu peguei 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos, período da pandemia. Isso, começo da pandemia. E desde então você faz parte da sua rotina, sempre cuidar da horta, sempre... Sim, pra mim é uma terapia. Terapia. Nossa, eu perco a hora. É algo que Adoro. você tá lá fazendo como se, tipo, não estivesse nem passando tempo e depois você vai ver, Nossa, deixa. passa, sei lá, horas. Passa. Eu Eu amo. E, tipo, você disse que faz desde a pandemia e desde então, sei lá, família e tal sempre vem aqui pra você mostrar. Vem. Já veio escola infantil. E aí a gente colocou plaquinha em cada área. Foi muito bonito. Que bom. Teve café. Foi legal. Foi muito bom, foi uma delícia. Passar um dia, enfim. Outra pergunta. E que tipo de plantas, hortaliças, enfim, você cultiva? É algo fácil? Fácil, a couve, almeirão, tomate, espinafre, batata doce, não é muito boa não. E, deixa eu ver, abóbora que é difícil de dar, porque falta os bichinhos da natureza para polarizar. E essas verduras, hortaliças, você considera que é algo mais fácil comparado
algo melhor do que arranjar, comprar em mercado, comprar na feira. E também é algo compartilhável, algo que você consegue doar. Sim, eu dou bastante e acho muito bom ter em casa. Hoje mesmo já colhi alface, fiz a minha saladinha de tomate. Então uma saladinha fresca, bem fresquinha. Ótimo. Foi isso a nossa entrevista e muito obrigado por participar. Como visto durante as entrevistas, o Brasil realmente passa por um problema seríssimo quando se trata de agrotóxicos. É indignante ver um país latifundiário, mas ao mesmo tempo muito rico em natureza, vivendo em uma realidade onde a produção tóxica de alimentos ofusca e degrada o meio ambiente. É inaceitável que haja progresso nessa deterioração da saúde da população e principalmente dos trabalhadores, as principais vítimas dos produtos. As entrevistas também nos mostraram que nada está perdido. Só em São Paulo existem mais de 12 milhões de iniciativas de agricultura urbana, como a Missão Ambiental, que vem contribuindo na distribuição de alimentos livres dos tóxicos para seus participantes e para as regiões próximas. Devemos nos apoiar nas novas tecnologias de plantio e nas iniciativas da população para reerguer uma agricultura livre de químicos e de alta qualidade. Um mundo com um futuro tão cheio de dúvidas como o nosso precisa que a população reflita sobre como age para a natureza e para si mesma. Todos os quintais, varandas e janelas podem ser um início para uma vida melhor. Afinal, basta só um pouco de terra para se plantar uma semente.